Para percebermos um pouco melhor esta problemática, convidámos José Maria Castelo Branco, é advogado, é especialista em Direito do Trabalho. Boa noite, obrigado por estar neste Closing Bell. Há aqui alguma variação em termos de forma daquilo que estava previsto relativamente ao acordo da Troika. Como dizia o Presidente da Confederação do Comércio, há quase que uma ideia de um PPR que os trabalhadores estão a criar. É um pouco uma ideia diferente daquela que tinha surgido inicialmente. De facto, o João Vieira Lopes tem razão ao dizer que estamos aqui a distorcer um bocadinho a ideia que se tinha deste fundo de compensação que estava previsto no famoso memorando da Troika. No fundo, aí o que é que se falava? Falava-se que iria haver uma redução do valor da indemnização para 10 dias por cada ano de antiguidade, em vez dos 30 atuais, sendo que, para além destes 10 dias, haveria mais 10 dias adicionais a serem financiados por um fundo a criar com as empresas. Portanto, o Governo criaria maneira de ter este fundo em que seria suportado o financiamento pelas empresas. A forma como este fundo agora é apresentado é de facto mais um plano de poupança-reforma ou poupança de despedimento final de contrato e não tanto uma ajuda às empresas que queiram reestruturar e que necessitem de fazer algum despedimento coletivo ou extinção de postos de trabalho. No fundo, aqui o que acontece? Pelos valores que estão no tal documento de trabalho que foi entregue aos parceiros sociais, o valor máximo da contribuição das empresas seria 1%. Se não houver mais ninguém a contribuir, e penso que não haverá, porque certamente o Estado também não está em estado de o fazer, a verdade é que este 1% no fundo equivale ao quê? São 1% sobre 14 contribuições, estamos a falar de 14% de um vencimento. Portanto, obviamente isto não vai cobrir os 10 dias de indenização que seriam suportados pelo dito fundo. Portanto, e essa diferença prevê o tal documento de trabalho, prevê que a diferença entre os 10 dias e a indenização total, portanto, entre os 20 dias, e nestes 20 dias ponho os 10 dias que cabe já à entidade empregadora e depois seria a diferença após 20, essa diferença após 20 é sempre suportada pela entidade empregadora. Portanto, ou seja, já estamos fora daquele âmbito dos 10 dias que eram expressamente previstos no memorando da Troika, para passar aqui para um número de dias de indemnização que já não sabemos bem qual é que é. Vai depender depois de como é que vai crescer este fundo, porque este fundo depois terá capitalização, provavelmente. Algumas perguntas que ainda demora a responder. José Maria Castelo Branco, há uma questão que obviamente os trabalhadores colocam nesta altura que tem que ver com a alteração das indemnizações de despedimento. Essas alterações já tiveram lugar, mudaram, vão mudar e vão mudar em que sentido? Estas alterações do valor da indemnização, para já, vai mudar para os contratos novos. Ou seja, os contratos que entrarem em vigor os contratos forem celebrados após a entrada em vigor da nova lei, passam a ter uma indemnização já não de 30 dias por cada mês de antiguidade, em caso de despedimento de forma involuntária, no fundo de procedimento coletivo, por extinção de postos de trabalho, mas sim uma indemnização de 20 dias. Mas isto, como estava a dizer, só se aplica, pelo menos para já, aos contratos novos. Obviamente que estava previsto também no tal memorando da Troika que teria de haver depois aqui uma agilização, uma forma de os contratos já em vigor também entrarem neste regime. Sendo certo que se fala sempre na proteção dos direitos adquiridos, e aqui entramos numa discussão que nunca mais acaba, que é: será que há um direito a ser despedido com uma indenização, ou se isto é um direito que só nasce quando a pessoa é de facto despedida? Ou seja, neste momento em concreto, os contratos antigos não são abrangidos por este regime? Não são abrangidos por este regime. Há, no entanto, um patamar máximo também para as indemnizações, que afetam apenas os contratos novos ou afetam todos os contratos? Para já, só vão afetar os contratos novos. No fundo, o valor máximo de indemnização serão os 12 meses, nunca poderá passar. Portanto, alguém que esteja ao serviço da empresa durante os próximos 13 anos só vai receber 12 meses de ordenado, mas como estava a dizer, é só daqui em diante. Não é? Vai haver também está prevista também uma limitação máxima, que penso que serão 10 vezes o valor do ordenado mínimo, vezes os tais 12 anos. Mas também não está em vigor ainda. Mas também ainda não está em vigor, isso só se aplicará, repito, para os contratos novos que vão ser celebrados. Eu pergunto isto porque muitas vezes recebemos perguntas de telespectadores, e esta tem sido uma delas. Existe na cabeça de alguns telespectadores que a partir de janeiro o regime muda e que os contratos antigos passam a estar abrangidos por essa situação. Não é verdade? Existe uma expectativa de que a partir de janeiro
haja aqui uma adaptação do regime atual ao regime que vai entrar em vigor agora para os contratos novos. Como é que isto vai ser feito, ainda ninguém sabe bem. Não está legislado neste momento. Não está legislado, nem ainda nenhuma proposta, pelo menos que eu tenha conhecimento. José Maria Castelo Branco, agradeço a sua presença neste Closing Bell, desejo-lhe o resto de uma boa noite. Tentámos perceber como é que este fundo vai funcionar e o que muda nos novos contratos de trabalho, uma vez que relativamente aos contratos de trabalho antigos, para já tudo fica na mesma.